Olá, esse é mais um episódio do programa Maga Entrevista e hoje eu tenho a alegria de receber aqui o Gabs do Instagram Papiro Estelar. Ele acabou de mudar o nome do Instagram dele e ele também vai falar sobre isso aqui. Eu conheci ele recentemente, já adoro, já virei fã. E a gente veio falar sobre a Casa 10. Oi, Gabs, tudo bem? Olá, tudo ótimo. É um prazer receber esse convite aqui para falar sobre esse tema que é tão importante, né? Esse negócio do papel estelar tem muito a ver com a nossa temática de hoje, que é esse reposicionamento de marca, como que a gente é visto, mas ainda não vou dar spoiler, a gente ainda vai falar um pouquinho mais profundamente sobre isso. E já de antemão quero agradecer muito pelo convite, por esse espaço, e para quem está ouvindo, para quem está vendo, de coração aberto. Então, muito obrigado. Então, eu que agradeço você, e daí você mesmo que escolheu, né, essa casa. E aí queria saber assim, o que que é a Casa 10 e qual é a diferença da Casa 10 e do Meio Céu, ou se é a mesma coisa? Tá, então vamos lá. Começando pela casa 10. Para a astrologia tradicional, que é a clássica vertente que eu trabalho, a casa 10 ela vai falar sobre fama, carreira, vocação, a forma como nós seremos vistos e lembrados. Então, assim, se você vai ser vista ou lembrada como uma pessoa boa ou ruim, né? A boa e a má fama, ela é um tema de casa 10 e aí a gente precisa entender um pouquinho de como isso vai estar sendo colocado no mapa. A casa 10 também vai falar muito sobre o nosso trabalho, a nossa vida pública, a nossa fama e a carreira. Então também é a forma como a gente traça a nossa jornada profissional através do nosso trabalho, através das atividades, daquilo que a gente produz. Então a casa 10 ela vai falar sobre essas temáticas. Na astrologia clássica também, ela vai estar se referindo aos assuntos voltados para a mãe. Então, se você quiser saber sobre a situação da sua mãe dentro do mapa natal, busque os planetas regentes da sua casa 10, né? Ou olhe para a sua casa 10, se você tem algum planeta lá, que você vai conseguir, com certeza, ter alguns indícios da sua mãe dentro do mapa e da relação que ela tem com a sua carreira, profissão e assim sucessivamente. Lembrando que tudo que está na casa 10 também está em evidência, porque aqui é a casa que, pelo menos para a astrologia clássica, a gente vai falar sobre a vida pública. Então aqui é tudo que o outro vai ver e vai vislumbrar. Então já tiveram pessoas que eu vi que tinham o regente do ascendente, né, o corpo físico da pessoa, na casa 10, e eram modelos, eram pessoas que apareciam em capas de revista, e aí é o seu corpo, é a sua aparência tendo grande visibilidade e grande fama. Já tiveram pessoas que eu vi regente da casa 12, que vai falar sobre fofocas, conspirações, na casa 10, e são pessoas que já tiveram assim alguns casos de escândalos, né, das fofocas, dos burburinhos, que são os famosos, né, que tem aqueles programas, que é justamente esse cenário de Casa 12. Então, quando a gente junta, né, esses pontinhos, a gente consegue ver o que será visto pelo outro, o que está relacionado ao meu trabalho e à minha visibilidade. Isso é positivo? Isso precisa ser trabalhado? É disso que fala a Casa 10. Agora, o meio do céu, ele é diferente de Casa 10. Por quê? Porque o meio do céu, ele é um ponto referente ao eixo da Terra, que é o eixo vertical, que eu sempre esqueço o nome. Mas esse eixo, ele às vezes, né, o meio do céu ele vai cair na casa 9, o meio do céu ele pode cair na casa 11, porque esse ponto do mapa, ele corresponde ao eixo da Terra, que é esse eixo vertical. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais alinhado a casa 10 do seu mapa ele vai ficar. Porém, se você nasce, por exemplo, mais para o norte ou mais para o sul, principalmente mais para o norte, aqui é a linha do ascendente. É como se isso fosse se juntando. Então, tem pessoas que nascem, por exemplo, no Polo Norte, no Canadá, que tem o ascendente junto com o meio do céu na casa 1, porque esse ponto ele não corresponde à casa 10, apesar do que popularmente é divulgado. Ele é um ponto no mapa que vai falar sobre iminência, coisas que estão destinadas a acontecer, é um ponto benéfico. Então, se você tem alguma estrela fixa, algum planeta próximo do meio do céu, do grau dele, é um ponto de iminência, ou seja, são coisas que vão acontecer, que vão ter uma certa visibilidade e também que vão ter aí uma certa, como eu posso dizer, importância e relevância também da sua vida. Mas meio do céu e casa 10 não são a mesma coisa. É que como a gente tem essa coisa muito ocidental, que a gente está muito próximo da linha do Equador, e por esse grau cair sempre muito próximo da casa 10, acabou se popularizando o nome e a casa 10 associada ao meio do céu, e até, né, o contrário, a casa 4 associada ao fundo do céu, que é o ponto oposto, que é justamente isso. Então, por exemplo, o meio do céu, ele não necessariamente, se ele não for o mesmo da casa 10, ele não necessariamente está falando sobre a carreira. Exatamente, isso mesmo.
Então, o meio do céu, por ser um grau tão importante e que depende muito da variação desse eixo vertical, ele pode ser um meio do céu que está na casa 12. Então, situações iminentes ou coisas de visibilidade ou prestígio, né, apontados para a casa 12 ou para cenários de casa 7, dependendo de onde essa pessoa nasceu, né? Então, tem alguns autores e autoras clássicos que vão ignorar isso. Agora, tem autores que vão considerar, olha, opa, essa pessoa tem meio do céu na 9. Então, a iminência, né, os testemunhos, os eventos da vida dessa pessoa vão estar mais vinculados para os temas dessa casa, que são questões de sacerdócio religioso, vida acadêmica, mestrado, doutorado, pesquisa, contato com estrangeiro, idiomas, e assim sucessivamente. Então, não são a mesma coisa, embora seja um ponto benéfico que vai falar sobre coisas que tendem a acontecer, assim, bem batata no nosso mapa. Sim, sim. Acho que tem uma similaridade, né? Sim, Mas sim. tem que olhar para os dois pontos com certeza, né? Quando não é Uhum. a mesma casa, né? Sim, exatamente. Até porque a gente tem que sair desse espectro, acho que muito capital e comercial, de achar que só o que está na casa 10 ou que a nossa profissão é algo separado da nossa vida pessoal, né? Essa imagem fria e business, né, dos negócios, de que, tipo, não, porque no profissional você tem que ser... E até é patriarcal, né? Que você tem que ser uma pessoa fria e que tem imparcialidade. Mas como que você vai ser uma pessoa fria e imparcial no seu trabalho se você é um ser humano que está trabalhando? O seu trabalho, ele é uma extensão de você. Então, tudo que você faz na sua vida, seja profissional, espiritual, é parte de ti. Então, todo o mapa vai falar sobre a carreira e a vocação. Claro que alguns pontos mais em específico, como casa 10, né, o local do meio do céu, mas todo o mapa fala sobre carreira, porque você também é o seu trabalho. Sabe? Não existe essa distinção. Eu acho que a gente precisa entender isso quando a gente fala sobre análise vocacional e esses temas dentro da astrologia. Sim. E eu já vi uma definição ótima da casa 10, não lembro qual é o autor tradicional, que fala que é a casa dos feitos do rei. Então, Sim, é isso, né? Do que é público, do que a gente faz de fato, né? E às vezes tem uma pessoa que ela não tem um trabalho e ela não tem casa 10. Uma exatamente. moça outro dia, que ela, por motivos inúmeros, ela é dona de casa, esse é o trabalho dela. Então, os feitos dela são esses, né? Exatamente. Isso mesmo. Muito interessante isso que você falou sobre os nossos feitos e a Casa 10, Mariana, porque, assim, quando a gente vai falar sobre Casa 10, carreira e visibilidade, a Casa 10, para a astrologia mundana, que é uma vertente astrológica onde a gente vai fazer previsões coletivas para uma cidade, região, nação, né, a partir do mapa do ingresso, do Sol em Áries, ou através do fundamento da República, né, são vários mapas em conjunto que a gente analisa para fazer uma previsão coletiva. A 10ª casa, ela realmente vai ser essa casa, que vai falar, por exemplo, sobre os presidentes nos sistemas democráticos, dos reis nos sistemas de monarquia, das pessoas que têm poderes, né, ou estão em cargos de, por exemplo, o presidente do executivo, legislativo, judiciário, sabe? Então são pessoas que estão, de alguma forma, nesses cargos de chefia. E aí eu acho muito interessante porque, de fato, essa casa, mesmo quando a gente vai falar sobre previsões mundanas, ela vai falar sobre isso. E também, quando a gente vai a nível natal, a nível individual, vai falar também sobre a relação que a gente tem com a nossa chefia. Será que você é essa própria chefia? Será que você tem essa relação mais da casa? Como que você quer ser visto e como que você quer ser lembrado, assim? Então, acho interessante observar que essa casa vai falar muito sobre isso, né? E também, de novo, tudo na nossa vida é o nosso trabalho, é o nosso ofício, né? Não só aquilo que está socialmente colocado como tal ou que está sendo ou não remunerado. Certo. E aí você estava falando, né, que a gente consegue ver como que a pessoa também conduz a carreira, o que acontece com as Sim. coisas que ela faz, né? E você estava me falando antes de uma mudança que você fez no nome do seu Instagram, de coisas que você, Uhum. assim, como foi isso, assim, o que isso, de que maneira isso está na casa 10? Então, vamos lá. Marca, né? Você falou esse termo para mim, Isso, isso é um isso assunto da casa mesmo. 10? E isso é um tema total de Casa 10, porque assim, uma coisa que é interessante quando a gente fala sobre marcas, né, a gente logo pensa em grandes marcas, sei lá, que estão no nosso dia a dia. Um exemplo é a Coca-Cola. Né? Então, o que que essa marca ela significa? Né? O que que é o imaginário que me lembra? Quando eu penso em Coca-Cola, eu penso em capitalismo, eu penso em coisas não saudáveis, né? Porque essa bebida ela faz um monte de coisa, tanto em coisa material quanto no nosso corpo. Então, quando a gente fala sobre marcas, a gente está falando sobre coisas que são vistas publicamente e que são adquiridas em massa
por pessoas, assim, então é aquilo que é público, aquilo que é visto. E quando eu faço um reposicionamento de marca, né, eu estou colocando a público os valores e a forma como eu quero ser visto e como eu quero ser lembrado, tá? Então, quando a gente fala sobre marca, sobre ser uma figura pública, sobre estar na internet, no Instagram, né, tendo muitas ou poucas visualizações, seguidores ou seguidoras, ou nesse processo, né, de criar essa identidade, isso é total casa 10, porque eu estou utilizando a minha figura, eu estou expondo a minha vida, eu estou expondo um conteúdo, uma série de pensamentos e valores, falados ou não, que vão educar e influenciar outras pessoas. E as outras pessoas vão consumir e traçar, né, junto comigo, as trajetórias dessa carreira, dessa profissão. Seja me oferecendo uma oportunidade de fazer uma publi, né, que é fazer os recebidos, fazer alguma coisa no Instagram, ou até mesmo consumindo o meu trabalho. Então, quando eu falo sobre marcas e reposicionamentos, isso está vinculado à Casa 10 porque fala de questões públicas. E quando a gente faz esse reposicionamento, a gente está falando o que a minha marca, que é feita por uma pessoa ou um grupo de pessoas, quer ensinar e transmitir para o outro, né? Porque a Casa 10 vai falar sobre como você quer ser visto. Então a gente vai começar, por exemplo, no caso do Papiro Estelar, de que eu quero ser visto e ser tratado como uma plataforma de ensino, né? Aquela biblioteca, eu penso num lugar muito assim, que é uma biblioteca que você vai porque você gosta do ambiente e mesmo no momento que você entra, você aprende uma coisa conversando com a recepcionista, conversando com alguma pessoa que está ali perto, ou simplesmente batendo o olho no nome dos livros, entendeu? Nos banners, ou que você simplesmente vai lá para passar um tempo porque é um ambiente gostoso. E eu também quero ser um espaço de referência e de visibilidade para pessoas marginalizadas que devem se sentir incluídas. Então, pessoas pretas, pessoas marginalizadas, ou seja, a população LGBTQIA+, periférica, pessoas que muitas vezes, né, vivem tabus sociais delas não se sentirem julgadas ou que não tenha nenhum tipo de discurso violento. Por quê? Porque essa é a imagem que eu quero passar, não só no discurso, mas também nas atitudes, né, desse reposicionamento. Então, quando a gente fala sobre ser visível e ser uma marca, isso é um tema completamente vinculado à Casa 10, porque são coisas que serão consumidas, vistas pelo outro e que você também vai transmitir uma influência, né? Então você vai exercer isso através do meio digital, para o bem ou para o mal. E aí, no caso do meio digital, né, que hoje é sei lá, né, acho que é em qualquer área que a gente atue, né? Acho que é o principal meio de comunicação, né? E com a pandemia Sim, ficou sim. maior ainda, né? E aí a gente vê o meio digital, de alguma maneira, também na Casa 3, né? Você consideraria Sim, que é a sim. casa das Nossa, comunicações demais. e tal, né? Redes sociais, sim, aquilo que está na rua, né? Hoje não tanto na rua por conta da pandemia, mas aquilo que está na boca do povo, aquilo que é mais popular, aquilo que causa burburinho, né? Que as pessoas comentam. Sim, é um aspecto, sim, total de Casa 3, sem sombra de dúvidas. E aí tem que fazer, né? A gente tem que pensar o mapa vendo isso tudo, né? Lembrando que no fim das contas a Casa 10 é a casa que vai dizer no final das contas como é que você está sendo visto, né? De alguma forma Exatamente. você está publicando, Sim. como você tá sendo visto, né? Uhum. Em alguma medida também, ela vai falar sobre a nossa responsabilidade com o nosso público, porque, como já dizia o falecido tio Ben do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, quando a gente fala de Casa 10, e principalmente dessa coisa um pouco mais comercial, a gente também está falando com como a gente, ainda mais nesse meio digital, né, que a gente está vivendo toda essa época do cancelamento e de muitas pessoas falando muitas coisas negativas, né, fazendo racismo, discursos homofóbicos e de ódio e discursos negacionistas, né, contra a ciência, infelizmente, e aí sem nenhum tipo de fundamento, propagação de fake news. Então, quando a gente fala de Casa 10, a gente também está falando sobre o nível de responsabilidade que a gente tem com o nível de influência que a gente exerce nas pessoas à nossa volta. Porque constantemente a gente está sendo influenciado e a gente também está influenciando. Então, as pessoas que estão assistindo aqui, essa troca, né, antes da própria entrevista, é uma influência. Eu estou te influenciando, você está me influenciando, porque é tudo uma troca constante. Então, é imprescindível, quando a gente fala de Casa 10, também entender qual que é a responsabilidade que a gente está tendo. A gente está usando a nossa visibilidade, os nossos privilégios, para exercer uma boa influência, para ensinar as pessoas, né, referentes não só a desigualdades sociais, aquilo que não é, como posso dizer, prejudicial, a gente está combatendo discursos de ódio, a gente está propagando informações coerentes, verificadas, ou a gente está usando essa visibilidade para destilar ódio, para destilar fofoca, causar polêmica e se promover em cima da desgraça alheia. Então, quando eu olho para a Casa 10, a gente tem essas duas possibilidades, né? E é muito melhor que as pessoas usem a Casa 10 de um lado mais positivo e mais humanizado, né? De olhar, se
solidarizar e usar sua visibilidade, seus recursos para ajudar a combater estruturas opressoras, seja com minorias sociais ou situações de desigualdade, ou até mesmo com coisas que se importem. Eu vejo pessoas que usam a visibilidade que têm, como por exemplo, Luísa Mel, que é uma grande defensora dos animais, ela utiliza a visibilidade, a Casa 10 dela, para ajudar animais, para combater, fazer parte de toda essa luta que é um cenário de Casa 6, né, dos animaizinhos de pequeno porte. Então, eu acho interessante que é como que você usa a sua visibilidade para influenciar as pessoas. E isso é positivo ou negativo? Então, eu acho muito da hora isso que você falou dessa casa, porque me remete muito a isso, né? As responsabilidades e da gente olhar qual que é a responsabilidade que eu tenho com essa casa dentro do meu mapa. Quais são as responsabilidades e deveres que vêm junto com ela? E não só a parte boa, né? Por mais que seja uma casa benéfica, eu sei que o povo adora uma coisa boa, mas também vem responsabilidade junto com isso, né? Casa 10 fala muito sobre vida adulta, sobre trabalho, sobre você estar se responsabilizando por questões alheias e ter que fazer isso direito. E você, assim, antes você estava me falando sobre a comunidade astrológica e tal, você acha que a gente vê as comunidades, né? No nosso caso, astrológica, porque é o nosso trabalho, mas se a pessoa trabalhar com outra coisa, na própria casa 10 ou tipo na 11, que é uma casa que de alguma forma tem a ver com os grupos? Eu tenho 2 paralelos sobre isso, né? Sobre casa 10 e casa 11. Porque, assim, para quem não sabe, a casa 11, ela entra numa categoria astrológica que ela é uma casa sucedente. Então, ela sustenta os assuntos da casa 10, que é uma casa angular. Ou seja, um pilar muito forte e muito importante no mapa astral, independente, né, da vertente e da interpretação astrológica que você tenha. Então, eu diria que os influenciadores, né, os influenciadoros para as pessoas não binárias que estão na casa 10, né, ou seja, pessoas de influência, essas figuras, de olhar, Papel Estelar Gabs, Mariana, ou então, no do Norte lembra direto do Gui. Então, essas figuras, né, emblemáticas de influência, eu diria que é casa 10, o público dessas pessoas é casa 10, mas a comunidade eu atribuiria a casa 11. Por quê? Porque como a casa 11 sustenta as temáticas de fama, carreira e profissão, uma das coisas que sustenta essas figuras, né, que somos nós aqui, que estamos interagindo com esse público na internet, são as pessoas que consomem o nosso trabalho, que é quem? A comunidade astrológica, que já vou dar o ganchinho aqui, que não se restringe só às pessoas que se dizem astrólogos, né? Não são só as pessoas que analisam mapas natais ou que vendem consultorias. É todo mundo que tem interesse pela astrologia, seja para descobrir Sol, Lua ascendente, que é o comecinho, sejam pessoas que realmente estudam com maior afinco esse conhecimento, esse saber tão antigo, ou pessoas que já trabalham com isso, que atendem, que hoje dão aula e que tentam exercer uma influência positiva dentro desse meio. Mas eu atribuiria à comunidade em si, mais a Casa 11, porque é através dela que a gente também, dentro desse trabalho, consegue o nosso salário. São essas pessoas que sustentam, né, as temáticas da fama, porque, assim, sem público não existe Casa 10, e acho que isso, né, conversa muito com essa temática mais sucedente de sustento dos temas da fama, e também, sem população, não há democracia, né, quando a gente olha para essa perspectiva mais mundana. Então, se não tem quem votar, não tem quem eleger representante, então não tem ninguém ali no poder representando a gente, né? Ou um rei, uma rainha não governam ninguém, se não tiver ninguém disposto a ser governado, né? Não tiver uma estrutura por trás disso. Então, eu atribuiria muito mais a comunidade para a Casa 11, tá? Sustentando essas figuras emblemáticas que têm maior visibilidade na Casa 10. Que eu, Gui, meu amigo também, Felipe Ferro, que eu lancei episódio com ele de podcast, inclusive o Papiro Estelar, né? Para quem quiser ouvir, fica à vontade, está disponível em múltiplas plataformas de streaming, que é sobre isso. Então, para mim, particularmente, a comunidade em si, em torno de algum tema, é Casa 11, e figuras públicas, né? Esses Instagrams, as pessoas emblemáticas na comunidade são Casa 10. E a gente estava falando antes, né, sobre a comunidade astrológica, que ela não é muito unida, né? Parece que cada um fica meio no seu lugar. Você gostaria de comentar sobre isso? Sim, com certeza. E aí eu vou comentar muito da minha experiência, né, enquanto uma pessoa preta, uma pessoa marginalizada e alguém que começou da astrologia moderna. Porque uma coisa que eu vejo muito na comunidade astrológica é que a gente coloca muito as pessoas que se dizem astrólogos, né, essas pessoas que estão de alguma forma em cenários de relevância, num pedestal, como se essas pessoas fossem detentoras e arautos da comunidade astrológica, e a gente esquece de criar e produzir conteúdos para fora dessa bolha que já entende de astrologia, sabe? E aí a gente deixa essas pessoas muito carentes de informação. A gente tem também, né, eu já vivi muito isso, violências academicistas no sentido de você falar alguma bobagem sem fundamento nenhum, porque você não teve acesso, porque é algo que você teve contato logo no começo com o seu contato com a astrologia, e aí vem alguém
e que sabe mais sobre o assunto do que você, tem um domínio maior do tema, e falar isso tá errado, cala a boca, isso é super agressivo. E aí quando você pergunta o porquê, a pessoa ou não te explica, ou te passa essa informação de uma maneira mega inacessível, usando um vocabulário super difícil, ou então te indica um livro de 300 páginas que você não vai querer ler tudo, porque você quer achar uma informação específica, você não quer ver o que aquele livro todo. Imagina, você acabou de entrar na comunidade astrológica, você não sabe nem se você quer estudar o negócio. E eu vejo também que a comunidade astrológica como um todo, apesar dela se conhecer muito, né, nesse cenário de Casa 10, das pessoas saberem quem tem relevância, visibilidade, ela é muito desunida, porque eu vejo que a gente cria muito essa visão colonial e capitalista de competição. Né? Então, de que o meu conteúdo, a minha astrologia, os meus autores, a minha escola astrológica, ela é a certa e o restante é uma completa desinformação. Que é uma coisa que vem muito da academia, né? Porque, assim, agora me referindo especificamente mais à astrologia tradicional, é um conhecimento que muitos dos textos, né, das alegorias, são traduzidos, né, em cenários acadêmicos, que quem tem acesso são corpos de pessoas brancas, cis, hétero na maior parte das vezes, e que estão numa situação de privilégio muito maior e muito à frente do que outras pessoas. E que quando a gente entra na astrologia moderna, a gente, agora falando especificamente da moderna, a gente tem essa multiplicidade, essa confusão, esse caldeirão de informações, né? Tem um certo acolhimento maior por ela ser muito mais popular e acessível, apesar de ter algumas desinformações bem graves, assim, nos conteúdos modernos em geral, mas, assim, ela é a porta de entrada de muitas pessoas, então é muito violento quando você entra na comunidade astrológica e você fala, tá, eu vou seguir essa produtora aqui de conteúdo porque eu acho que essa pessoa aqui, eu vou aprender com ela. Aí você vai ler, né, de novo, astrologia tradicional, que hoje eu sou astrólogo tradicional, mas já fui moderno. E aí você olha assim, aí a pessoa faz um texto super poético e lindo sobre o céu, você até, né, se emociona vendo. Mas aí você termina o texto e reflete. O que eu aprendi com isso? Essa pessoa, ela tá agregando algo para a comunidade? Ela tá passando esse conhecimento adiante? Ou será que ela só tá fazendo essa masturbação do próprio ego? De tipo assim, eu sei tanto sobre o céu, que eu vou aqui tecer um poema, mas é um poema que não ensina nada, que não passa nada para a comunidade. E é isso que eu tô me referindo quando eu falo da comunidade astrológica, entende? Principalmente tradicional, que é essa coisa mais técnica, mais fundamentada e mais minuciosa. Que são pessoas que não produzem conteúdo para transmitir a linguagem da astrologia, que não entendem que a astrologia é maior do que o eu. A gente está aqui hoje falando sobre esse tema, milhares de pessoas morreram e dedicaram suas vidas inteiras a fazer esse trabalho. E depois que a gente morrer, a gente tem que deixar um legado atualizado para os nossos tempos contemporâneos, né, que é uma coisa que eu faço junto com as minhas amigas e colegas de profissão, mas que, assim, não acaba em mim. Eu sou apenas uma ferramenta que passa isso. Então, eu vejo que uma das principais problemáticas astrológicas é essa, de, por um lado, você tem uma comunidade que ela é um pouco mais acessível, mas que tem muita desinformação, muita coisa confusa no meio, e a outra que até tem fundamento, mas é inacessível na linguagem. Os produtores de conteúdo, influenciadores em geral, não costumam simplificar as temáticas, sabe? Tem coisa que você só vai ensinar em curso, mas tem muita coisa que dá para falar do básico, sabe? As pessoas simplesmente não querem falar porque querem manter a estrutura como ela está, sabe? E que quando a gente vai para esses espaços, tanto moderno quanto tradicional, a gente vê de novo, né? Por mais que na moderna tenha um pouco mais de pluralidade, pessoas brancas, cis, hétero ou até mesmo LGBT, mas sempre em alguma situação de privilégio, vendendo e fazendo cursos, vendendo atendimentos a preços mega inacessíveis. Então eu vejo que o paradigma atual da comunidade astrológica é a gente ter uma estrutura vigente, que as pessoas parecem que não querem romper com ela, porque é muito confortável, onde quem chega à casa 11 vira apenas o sustento, né, de quem está na casa 10, que é essas figuras públicas de poder, mas essas figuras de casa 10, elas não querem agregar algo para a casa 11, elas não querem transmitir esse saber, elas não querem tornar algo mais informativo, não querem aproximar a astrologia da vivência das pessoas. E o segundo paradigma que a gente tem, que é o principal que eu vejo assim, é que a gente está a todo momento simplesmente reproduzindo narrativas e coisas que são de autores antigos ou mais novos, mas que a gente não tem uma pesquisa e uma fundamentação para, por exemplo, estudar as regências planetárias dos transaturninos. Porque quem deu os nomes para os transaturninos não foram pessoas da comunidade astrológica. Não foram pessoas, foram astrônomos que nem estudavam astrologia, que simplesmente falaram, já que os outros planetas são da cultura, da mitologia grega, vamos, por coerência, né, colocar o nome dos outros planetas seguindo, né, a mitologia grega, mas não foi uma pessoa da comunidade astrológica e a gente simplesmente reproduz e não faz novos avanços dentro da comunidade astrológica. Então eu vejo que a gente está preso nessa rodinha de hamster, né, onde a gente
sempre acaba caindo nesses mesmos espaços e paradigmas, e graças a Deus estão surgindo pessoas, eu incluso nessa lista, que estão tentando combater e trazer essas inovações. Eu hoje em dia, eu acho que tem muita gente, assim, porque eu comecei a estudar astrologia faz tempo, antes até de ter Instagram, Uhum. e Sim, você não sim. sabia, assim, você sabia poucos nomes de astrólogo, tinha que alguém te contar, né? E eu acho Uhum. que com o tempo, né, com a popularização das redes sociais, hoje em dia você acha conteúdo de astrologia e vários tipos diferentes, né? Acho que você consegue Uhum. até aprender um pouco astrologia na internet, né? Eu só acho que às vezes me dá a sensação de as pessoas serem muito isoladas, cada uma no seu próprio Sim. estudo, né? E isso que você falou, de não ter tanta pesquisa nova, pelo menos que eu saiba, né? Às vezes eu também fico sempre com receio de falar uma coisa. A pessoa fala, não, eu sei que não sabe, porque aqui a gente já fez. Né? Claro que tem algumas pesquisas, né? Mas, assim, fica meio cada um no seu estudo, né? Então, quem sabe um Sim. dia isso melhore. Eu acho que também com a vinda de pessoas novas e mais gente falando sobre astrologia, mesmo sobre tarô, né? Tem um interesse Uhum. maior. Quem sabe eu acho que a astrologia vem se popularizando. Até assim, Nossa, demais. às vezes até de uma forma meio, entre aspas, não ideal, né? De ser muito dos Uhum. estereótipos e tal. Mas, poxa, hoje em dia tem muita escola, muito Instagram bom, né? Muita gente Sim. que sabe, que está estudando. Então vamos torcer aí, quem sabe com essa entrada aí de Júpiter em Aquário, né? E Essa Saturno grande conjunção. não dá uma força aí para os estudos coletivos, né? Para ter mais Nossa, estudos e sim. troca entre as pessoas, né? Nossa, demais. Eu vejo que cada vez mais a gente tem novas pessoas, novos criadores e criadoras de conteúdo que estão trazendo outras narrativas, né, para romper com esse sistema. Então, Sim, um exemplo, né, sobre a questão da minha marca, mas eu não sou a única pessoa que faz isso, de, por exemplo, trazer valores sociais, né, de falar, tipo assim, ó, não tem como eu cobrar o mesmo valor de um atendimento astrológico que muitas vezes vai desde R$ 200 até 500 ou até mais, dependendo do atendimento da pessoa que você for procurar. Então, não tem como eu falar, né, eu dizer que eu estou lutando contra uma estrutura e fazer com que o valor da minha consulta astrológica só seja acessível com facilidade para pessoas brancas que estão nessa situação histórica de poder. Porque, assim, uma coisa que eu vejo que acontece muito, não só com a astrologia, mas com a bolha esotérica ou com a vivência social em geral, é que as pessoas esquecem de falar sobre recortes sociais. E de como muitas vezes aquela pessoa pode ter uma visibilidade incrível, mas ela não faz nada para mudar o privilégio que ela tem. Então, para aquela pessoa ter uma ascensão rápida e estar onde ela está, outras portas foram fechadas. Outras narrativas foram, entre aspas, canceladas, foram apagadas, outras histórias. Então, uma das coisas que eu faço bastante, né, com esse viés de quebrar essa estrutura, para a comunidade. No meu canal do YouTube, Papel Estelar, eu tenho um curso completo gratuito de astrologia tradicional, onde eu ensino sobre os 7 planetas, o que eles significam no mapa, aspectos, combustão. Tem série sobre estrelas fixas, que é um conteúdo que está só em outro idioma, e eu peguei várias coisas do Constellations of Words e traduzi, né, para nossa linguagem contemporânea atual, traduzi também para o roteiro de vídeo, então é uma coisa super gostosa de assistir e de criar conteúdos que eles agreguem coisas para a comunidade e não necessariamente corroborem para que a gente continue nessa bolha, entende? Porque eu já saquei que a astrologia é um bagulho, né, maior do que eu e que eu tenho que passar isso enquanto sem dúvida, idioma. sem Uma dúvida. outra coisa que eu achei interessante de se fazer, né, enquanto uma pessoa que vem de Casa 12, né, desse cenário um pouco mais marginal, que já sofreu inúmeras violências raciais dentro da própria comunidade, de gente branca falando besteira sobre astrologia e ninguém falando nada, muito pelo contrário, dando like e aplaudindo, e eu falando sobre outra coisa completamente diferente, super coerente, e ninguém dá like, ou as pessoas simplesmente expulsarem, não abrirem portas para ou divulgar o meu conteúdo, ou abrir espaço para as minhas reflexões, isso é uma coisa muito nítida, né, e de cada um ficar na sua bolinha, assim, nessa coisa da igreja, né? Não, porque a astrologia tradicional é certa e a moderna é certa, e na verdade são propostas diferentes, pensamentos diferentes, então acho que é muito da gente trazer isso, sabe? E de educar os públicos cada vez mais de que a nossa vivência
principalmente nessa bolha esotérica, ela não é a mesma. Então não tem como cobrar o mesmo valor de uma pessoa preta, não tem como cobrar o mesmo valor de uma mãe solo em situação de vulnerabilidade ou social, ou de muitas vezes baixa renda, de cobrar de uma pessoa periférica de baixa renda, de cobrar de uma pessoa muitas vezes, que por mais que esteja recebendo seguro-desemprego, ainda mais com índice de desemprego alto do jeito que está, sem segurança nenhuma, de saber se vai conseguir um trabalho, entendeu? Então não tem como eu cobrar os mesmos valores, né, para todas as pessoas, porque eu vou estar colaborando com essa estrutura. Então, um dos pontos totais que eu falo sobre isso é: trabalhe para sua comunidade, entenda que são múltiplas pessoas, são múltiplas vivências, então não adianta você querer trabalhar com astrologia e ser visto como uma pessoa honrável se você não abraça todas as narrativas, se você não tem essa inclusão para as pessoas LGBTQIA+, para as pessoas pobres, para as pessoas periféricas, para as pessoas pretas, para os corpos dissidentes. Até quando a gente vai ficar negligenciando esses espaços de visibilidade, né, e de atuação para essas pessoas que são marginalizadas? Quando você olha a comunidade astrológica, o que você mais vê é gente branca academicista falando sobre astrologia, sabe? Você vê poucas pessoas, astrólogos e astrólogas pretos, falando sobre o tema, e que quando fala tem muito pouca visibilidade. Então, quando eu falo sobre Casa 10, a gente está falando sobre isso, sobre ser um espaço que ele não é só restrito de visibilidade para esse tipo de pessoa, para a gente construir cada vez mais uma comunidade e uma visibilidade que busque mudar esse sistema, seja dando valores sociais ou abrindo vagas sociais, por exemplo, para curso, né, que é transformar essas narrativas. Perfeito, Gabs. Muito obrigada, viu? Parabéns aí pelo seu trabalho. Vida longa aí pro seu papiro estelar, para qualquer coisa que você faça, viu? Combinei com você, vou divulgar melhor esses descontos aí. Eu acho que você tem toda a razão. Às vezes eu acho que a gente não sabe como fazer isso, né? Mas as Sim, pessoas sim. privilegiadas como eu, mas como eu estava te falando antes, às vezes o medo da gente fazer alguma besteira e falar alguma coisa errada acaba paralisando, mas é pior, né? Porque também é inútil, Sim, né? Às vezes é melhor a gente total. tentar e, se for o caso, mesmo que seja meio chato, tentar corrigir, né? Sim. Pedir desculpa, trocar a palavra, do que a gente ficar numa posição de pelo medo, não andar para frente também, né? Nossa, demais, assim. E por último, uma coisa que eu tenho para dizer, né, para outras pessoas que fazem parte da comunidade astrológica, pela questão de representatividade, ou outros influenciadores e influenciadoras de conteúdo astrológico, ou em geral que estejam vendo isso, vocês que se dizem pessoas aliadas, não fica só no discurso, sabe? Busque divulgar, fazer programas de contratação para pessoas LGBTQIA+, pessoas trans, para as pessoas pretas. Busquem também trazer outras oportunidades, valores sociais, da bolsa para o curso. Existem inúmeras formas da gente fazer isso. Uma delas, por exemplo, que eu já vi, é de, por exemplo, a cada pessoa pagante no curso abre uma bolsa, uma vaga social, receber as inscrições de vaga social por e-mail, que é uma outra possibilidade, sabe? Mas não deixem para ontem. Não façam com que essas reparações elas sejam algo burocrático, inacessível, ou algo que vocês falam só para meia dúzia de pessoas para aliviar a culpa de vocês. Quem é aliado da visibilidade, dá espaço para essas pessoas falarem, e principalmente, né, é rede de apoio. Apoia e não invalida essas narrativas, muito pelo contrário, financia e incentiva esses trabalhos. Então, apoiem outras pessoas da sua área, pretas, LGBTQIA+, na publicidade, no marketing, ou independente de onde você trabalhe, porque é muito difícil pra gente estar aqui, né? Então, se você tem 10 mil seguidores, para uma pessoa como eu, né, na minha vivência, ter o mesmo número, eu tive que trabalhar 3 vezes mais, né? Por conta que a gente já comprovou que Instagram é racista, o algoritmo é racista, por ser um reflexo social. Então, assim, façam. Ajudem dentro das suas limitações, mas façam alguma coisa, sabe? Eu achei muito legal isso que você falou, Mariana, de que por mais que a gente erre, é mais importante a gente agir, aprender e tentar fazer alguma coisa do que ficar parado aí nesse movimento. Inclusive, uma coisa que sempre fizeram muito comigo, né? Ah, não, porque você está ensinando astrologia tradicional gratuitamente, isso é ultraje, porque isso é... Mas, assim, são essas mesmas pessoas que nunca se preocuparam em dizer para mim por que tal casa significava tal coisa, que eu tive que descobrir sozinho. Elas são essas pessoas que ficam colaborando para que a estrutura permaneça a mesma. Então, coragem, não desistam, pessoas que são minorias, vocês não estão sozinhos, e para quem quiser, o meu espaço Papiro Estelar, ele é um espaço seguro e aberto para todos. É nóis. Obrigada, Gabs. Se você não segue o Gabs ainda, faça isso já. Papiro Estelar, eu nem sabia que ele também tinha canal do YouTube falando sobre as estrelas fixas. Vou conferir isso rapidamente. E a semana passada eu postei a entrevista do Gui, né, que ele veio falar sobre as estrelas fixas, que é um assunto que tem pouca informação, né?
Então, que bom que você colocou isso na sua página, querido. Obrigada aí pelo seu trabalho. Muito sucesso para você sempre. O que você precisar, se eu puder te ajudar, é só avisar. Viu? E Eu que agradeço por esse ajuda e tudo espaço. que você falou aqui. Muito obrigada, viu? É isso. Não, que isso, eu que agradeço. E até uma próxima entrevista, né? E obrigado a todo mundo que ouviu e que assistiu até aqui. Um beijo, querido. Até Um mais. beijo. Beijo.